Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu Uma Questão de Loucura, dos irmãos gêmeos, e aqui com todo o meu russo inexistente, o Roy e o Zoris Medvedev. Bom, que essa resenha fique curta, eu vou dar uma introdução do que se trata. Este livro foi publicado em 1972 aqui no Brasil. Essa história se passou na década de 70, em plena Guerra Fria, isso é importante mencionar. E eu vou ler alguns trechinhos de um livro que é rápido de ser lido. Senta aí, Arthur, senta aí, senta aí. Tô no horário que você gosta de gravar, vamos fazer a resenha. É rápido de ser lido e foi escrito a duas mãos dos irmãos. O que aconteceu? A política comunista se utilizou da psiquiatria. Eu tô sorrindo porque eu tô vendo o neném, né? Prestando atenção. Se utilizou da psiquiatria. A política da União Soviética dessa época se utilizou da psiquiatria para prender dissidentes ideológicos, e foi o que aconteceu com os Zoris. O Zoris era um cientista e o Roy um historiador. Esses irmãos não eram pouca coisa, e eles não tinham também contatos fracos, eles conheciam muita gente, e foi graças a essa rede de networking deles enorme, com outros cientistas, com escritores como Solzhenitsyn. Solzhenitsyn está em todas, é impressionante, eu gosto muito dele, falo dele sempre aqui no canal, enfim. E Arthur, não deixei ele aí, ele presta ver o que quiser. E houve uma carta escrita por uma série de celebridades da ciência, das letras, enfim, históricas, daqui do Ocidente, do que conseguiu vazar, para que ele fosse solto, porque ele foi preso e levado à força para um hospital psiquiátrico. É basicamente isso que se trata aqui a história. E aí a gente tem duas mãos, né, que os irmãos que nasceram em 1925, eles tinham uma divergência política, mas eu vou deixar para contar mais à frente. Mas um deles morreu este ano, em fevereiro de 2026, com 100 anos. E o outro morreu em 2018. Mas de morte natural mesmo, pela idade, enfim, né? Uma idade já avançada de ambos. Aqui a gente tem, então, o que aconteceu, qual foi a ideia deste livro? Não deixar a história morrer, não deixar que a psiquiatria fosse usada como arma política. Aqui Solzhenitsyn pega até pesado, ele equipara com as câmaras de gás nazistas, já chego lá também, e para que os próprios comunistas não distorcessem o que tinha acontecido, os fatos, os eventos, enfim. Então tem muita coisa aqui interessante. É um livro que fez um sucesso enorme. Como eu disse, a história se passou em 19 dias, então aqui a gente tem um relato diário, testemunho dos dois lados. O irmão que foi preso, e preso no hospital psiquiátrico, contando pra gente o que estava se passando lá dentro, sem ele saber nada, e ele não tinha transtorno nenhum. Aqui eu vou chegar numa parte bem interessante, que ele deixa bem claro isso também. E o irmão dele correndo por fora, contando os bastidores do que ele estava fazendo, cartinha, naquela época é cartinha, né, telegrama, que estava sendo enviado para que o irmão dele fosse libertado. E o irmão dele ficou 19 dias em um hospital psiquiátrico sem ter feito absolutamente nada. Só que sim, fez, porque ele escreveu um livro, biólogo, entre outros, cientista, mas biólogo, e ele estava estudando o aspecto relacionado ao envelhecimento, né, a velhice, mas também ele estava estudando alguns efeitos que iam contra a ciência que o comunismo estava pregando. E aí, quando ele ataca, mais cientificamente falando, que é assim que a ciência cresce, né, enfim, ou deveria ser também assim,
quando um partido só, né, ascende ao poder e existe o partido único, o Partido Comunista, a gente tem que Stalin não gostou, Stalin não, que o pessoal, porque já é 70, Stalin já tinha morrido em 1953, mas que o pessoal não gostou e ele foi questionado, não tinha os psiquiatras que conversam com ele, não tinham o que falar, a não ser alegaram uma esquizofrenia que não existia, mas alegaram alguns sintomas no sentido de alegarem que ele não é que ele cindia o pensamento, mas que ele tinha alguns vários interesses. Só que isso é bom, não é ruim. E pegaram uma cópia de um ensaio dele, de um escrito que ele ainda estava estudando, e aí foi suficiente, enfim. E já começa. Então, assim, você lê um capítulo, e é concomitante as datas, tá? Então, enquanto você tá vendo o que o irmão tá fazendo aqui fora para lutar pela liberdade dele, a gente vê o que ele tá passando lá dentro, através dos interrogatórios psiquiátricos, através de tudo. E a história começa numa bela sexta-feira de maio, em que, olha as histórias, em que o pessoal do comitê lá regional, né, do partido, liga para ele para falar sobre o filho dele. Olha como a história começa. E ele achou aquilo suspeito. Como assim? Fala do meu filho. Então, segunda-feira eu converso, né? Meu filho não tem nada. E começou a ficar muito estranho isso. E aí, você fala assim, tá, não querem saber do filho, querem saber dele. Aí ele percebe isso, ele conversa com o irmão dele, e aí até tem um trecho aqui que passa interessante, no sentido de o irmão dele é levado preso e depois, eles são gêmeos e são gêmeos idênticos. Então, quando o outro chega, o pessoal fica assim, não, mas você tem um irmão gêmeo também, porque também havia assim, uma preocupação de, então dá pra incriminar o outro pela questão genética de gêmeos, enfim. Não foi o caso aqui, porque o Roy, e eu não minto aqui nas minhas resenhas, o Roy ele é aquele esquerdista que manteve a questão, como eu posso dizer, é curioso isso, né? E aí é curioso, mas faz-se entender aquela ramificação, eu digo, da corrente esquerdista que diria que diz, né? Que diria, né? Que disseram, que dizem e que sempre vão defender usando essa questão de que o marxismo funciona e quem distorceu foi o Stalin. E essa corrente ela existe. É aqui que os comunistas se assentam para defender o regime. E o irmão permaneceu deste jeito, tá? O Roy, os Ores não, tá? Mas assim, leve, de modo leve, mas ele persistiu. E o Roy chegou até... Foi ele que viveu mais? Acho que sim. Agora eu tô confundindo qual irmão que viveu mais, mas o que viveu mais chegou até a escrever artigos sobre até o presidente Putin. Ele escreveu artigos, ele fez uma análise, ele tem outros livros publicados. Obviamente que não aqui no Brasil, né? Mas lá na Inglaterra existem outros livros. Aqui só chegou por esta editora, a Arte Nova, aqui em julho de 72. Bom, então é isso o livro. Eu achei muito bonitinho o cuidado que eles tiveram ao escrever, porque aqui sobre os personagens, porque é tanta gente, é muito nome, então para ficar quem é quem, se você tiver alguma dúvida, você volta nesse início e aí tira a dúvida, né? Bom, e aí começando assim desse jeito. Quando o Roy dá esse trabalho final, ele pega tudo que o irmão disse, como foram muitas coisas repetitivas de dentro do hospital psiquiátrico, ele dá uma enxutada, ficou um livro de 176 páginas, não é cansativo porque é tipo até jornalístico. O lado de fora é mais burocrático, que é o que o irmão dele está tentando fazer para salvá-lo. A parte dele é mais interessante e você passa mais raiva porque você vê o que está se passando lá dentro. Até nesse sentido eu achei interessante, são gêmeos, um passou do lado de dentro, e aí assim, ó, o comunismo pra mim não funciona isso aqui não. E o irmão mesmo vendo de fora todas as dificuldades que teve para liberar, toda a mobilização que ele teve que fazer com a imprensa até externa, porque a gente já tá falando de Guerra Fria,
por não ter, né, aspas, né, sentido na pele diretamente como o irmão, ficou ainda com aquela ideologia ainda existente. Então, tá, não passo pano, não minto, não falo que os dois detestavam, não. Mas é essa a história. Bom, então eu vou ler alguns trechos também. Citam Nós, do Zamiatin, tem também essa citação. Tem um fechamento bem bonitinho assim, deixa bem claro, é bem escrito. É cansativo? Por vezes, os nomes, a repetição, porque é aquela coisa, você está em duas vezes a mesma coisa, um que está passando lá dentro e aí que não sabe que o irmão está passando lá fora, mas nós, enquanto leitores, a gente está acompanhando as duas coisas. Então lá fora está acontecendo isso, lá dentro está acontecendo isso, e um ainda não sabe do outro. Então vai nessa. Eu separei alguns trechinhos para dar um tom, porque né, é um livro antigo que você vai encontrar fácil em sebos, mas em sebos, né? Enfim. Aí começou toda essa história e ninguém sabia muito bem, assim, sabia, mas não sabia muito bem porque não tinha nem lido. Era aquela coisa assim, o Zori está contra o partido comunista, então está contra a gente, então é dissidente, então é revolucionário, então vamos calá-lo. E aqui estava começando a usar-se da psiquiatria para prenderem quem ia contra. Então, em vez das prisões, dos gulags lá de trás, que daí já tinham acabado em 61, a gente tem aqui, em 61 tinha acabado, por volta da década de 60 já tinha acabado os gulags. E do modo como eram lá na década de 30, 40, que foi o terror mesmo acontecendo. Quando a gente tem aqui, mais para a década de 70, quando a gente tem aqui um outro momento da União Soviética, as coisas estão um pouco diferentes, né? Enfim, então as coisas estão um pouco diferentes. E por que eu falei isso? Porque foi o que permitiu essa mudança para, então vamos investir na parte médica, porque se a gente alegar que a pessoa está doente, e aqui eu vou citar vários russos que foram parar em hospitais psiquiátricos por não concordarem, e russo famoso e de gente que você leu aí, que você tem em algum livro deles na sua casa, se você gosta de ler muito. Bom, por onde eu vou começar? Eu vou começar dando o tom pelo fim. Pelo fim, você vai falar pelo fim? Pelo fim, porque né, ele saiu. Mas na minha cabeça, por que o fim aqui é importante? Porque é tão atual que assim, eu tive que voltar a falar, gente, é um livro velho mesmo, né? Da década de 70, mas enfim. Parte do Roy falando, no capítulo 10. Uma das mais sérias falhas da nossa estrutura política atual é que ela se baseia na suposição de total uniformidade ideológica por parte da sociedade. Nela não cabem opiniões divergentes e não pode haver diálogo dentro do partido ou fora dele. Isso dá lugar a certos absurdos, como julgamentos e até mesmo tratamentos psiquiátricos, como forma de repressão política. Nossa primeira preocupação é a dissidência política, embora as coisas também não sejam fáceis para os que se desviam das normas, geralmente aceitas em outras áreas da vida, intelectual e artística. Tá? Aí ele continua, e palavras dele, tá? Aspas. Quero deixar claro que os defeitos de nossa estrutura política não são características do socialismo soviético ou inerentes a ele, para ficar clara a posição do Roy. Mas aí ele continua. Deve ser entendido de uma vez por todas que um regime que repudia e persegue a dissidência política como questão de princípios não pode ser forte ou estável. Essa espécie de intolerância não é sinal de força, mas de fraqueza, e está particularmente deslocada no mundo de hoje. Será? É errado pensar que divergências políticas não podem existir ou são anormais em uma sociedade socialista. Ele continua. Tá, aí isso era para colocar para vocês. Aí ele continua, o Roy. É inaceitável que se considere qualquer divergência em ideologia e opinião política como sabotagem ideológica, entre aspas, ou que se utilize a repressão e a punição em vez do diálogo. Bom, aí ele deixou aqui a carta aberta, enfim, como ele vê, tá? Deixei essa parte aqui. Ele termina, foi ele que terminou? Foi, olha aqui, em 1920, o Zamiatin, que escreveu Nós, em 1920, Zamiatin escreveu um romance futurista, Nós.
descrevendo uma sociedade em que todos os dissidentes eram automaticamente declarados anormais. E a última página do livro. Os sistemas sociais descritos por Zamiatin podem parecer pura fantasia, mas a frequência cada vez maior de represálias psiquiátricas nos últimos anos indica que há pessoas em nosso país que gostariam de exercer o governo com a ajuda da psiquiatria e de instrumentos de medição. E devemos frustrar essas ambições desde o seu início. Elas são, afinal de contas, um perigo público. Tá, essa é a parte do Roy. A parte dos Ores, ele já não pegou mais tão leve quanto o irmão, não. E aí aqui eu vou ler esse trechinho e vou mostrar para vocês a cartinha do Solzhenitsyn, que ajudou bastante. Enfim, eu gostei mais dos Ores porque ele que passou na pele, né? O irmão ama muito ele, que o que fez, assim, foram 20 dias que você fala assim, gente, quando eu terminei de ler, eu falei, não parece que só foram 20 dias, mas só foram 20 dias, né? Mas para quem tá num hospital psiquiátrico, realmente, e dessa época, né? Sim, diferente dos dias de hoje, enfim. Bom, vou só a parte que eu separei mesmo, ó. Atualmente, lembrem-se, atualmente 1970. Conheço vários exemplos de pessoas confinadas em hospitais psiquiátricos por motivos políticos, porque advogavam certas mudanças ou reformas sociais, porque publicavam livros no estrangeiro ou porque estavam decididos a emigrar. Não vou descrever esses casos, pois não conheço as pessoas em questão e não sei os detalhes de suas obras, mas tenho lido em Samizdat, guardem isso, Samizdat, eu já vou explicar, vários trabalhos classificados como produtos de delírios reformistas e posso dizer com absoluta segurança que são obras de pessoas sadias, que são advogados honestos e patriotas da democratização da nossa sociedade, no interesse de nosso país e do mundo em geral. Aí ele continua. Os mesmos trabalhos foram avaliados de maneiras um tanto diferentes por psiquiatras e posso citar alguns dos rótulos que lhes foram aplicados. Exames especiais, delírios obsessivos de um ser defensor da verdade e da justiça, incapacidade para avaliar a própria situação, preocupação excessiva com detalhes em seu processo de raciocínio, delírios reformistas paranoicos. Enfim, aí ele cita isso que era usado para ficar ali na pastinha das pessoas e ele cita alguns famosos. Aí ele literalmente diz, muitas pessoas famosas de quem celebramos os feitos sofreram de doença mental durante certo período de suas vidas. Gogol passou os seus últimos anos de vida em estado depressivo. Dostoiévski era epiléptico e Chekhov tinha alucinações provenientes de excesso de trabalho. E aí ele cita ainda outros. O Guy de Maupassant passou seus últimos anos em uma clínica psiquiátrica. E aí vem a leva triste. Mayakovsky, Hemingway, Jack London, alguns exemplos dessas pessoas famosas se suicidaram em um estado de depressão. E aí, bom, para não ficar só lendo, aqui vem a... Não, deixa eu só terminar isso aqui que é importante. Aí ele escreve bastante. Aí ele fala assim... O objetivo dele com isso é de chamar a atenção para a perigosa tendência da medicina, de usar a psiquiatria para fins políticos, a exploração da medicina como meio de intimidação e castigo. Um meio novo e legal de isolar as pessoas por causa de suas convicções. Quero também frisar que os psiquiatras nunca deveriam ser liberados da responsabilidade legal das suas ações. Na Alemanha nazista havia, como sabemos, um programa estatal para a destruição física de várias categorias de deficientes mentais. Aí ele continua, só que aí ele continua e coloca, só que né, nos julgamentos de Nuremberg isso foi classificado como crimes contra a humanidade, o que os psiquiatras como, aí ele cita os que foram utilizados aqui no livro, eu vou falar do meu jeitinho, né, mas ele cita esses três. O que psiquiatras como Luntz, Bondareva e Lifshitz e o Lesnenko e seus protetores estão começando a fazer pode seguir uma linha paralela, mas é um passo na mesma direção e a opinião pública soviética e mundial deve ser avisada antes que seja tarde demais. Zoris Medvedev, ele escreveu em Obnitsky em setembro de 1970. Então ele faz esse paralelo muito claro entre esse avanço
ser tão perigoso quanto o que foi feito pelos nazistas. Só que com o julgamento de Nuremberg veio à tona, e na União Soviética a gente nunca teve isso, né? E isso também facilita com que até o irmão dele continuou com a ideologia marxista, mas sim, pontuando que deveria algumas coisas diferentes serem feitas, e não estou defendendo, e aqui ele e o irmão dele divergiram nesse ponto, e divergiram também, o Roy principalmente, que é o que não foi, que ficou internado, do Solzhenitsyn, porque o Solzhenitsyn achava que não, ó, deu errado, a gente já viu isso, não vamos tentar continuar com isso. E aí depois daqui do livro, depois que deu certo, eles, enfim, azedou a relação, mas Solzhenitsyn interveio sim, em 15 de junho, até separei aqui a cartinha, eles já tinham alçado fama para ajudar a liberar os Zoris. Então, assim, o Roy pediu ajuda dele, e ele também de pronto, quando ficou sabendo, porque o que aconteceu? Teve um congresso de cientistas, e já estavam a União Soviética, né, a Rússia Soviética, difamando, porque assim, se esse irmão chato, gêmeo, ficar falando que, ó, meu irmão foi pego, vamos já falar que ele é doente mesmo, que ele é transtornado, porque aí assim a gente desqualifica a fala dele, a gente omite a verdade. Só que, como ele era já um cientista com trabalhos publicados, os Zoris, o pessoal começou, é sério, é mesmo, enfim, ficou essa coisa aí, não é, enfim, não vamos se meter. Só que, por isso, veio à tona a situação toda. E aí, chegando no Solzhenitsyn, eu só vou ler aqui mais um trechinho, lhe mando uma carta escrita. É assim que vivemos, sem qualquer mandado de prisão ou justificativa médica. 4 policiais e 2 médicos chegam à casa de um homem sadio. Os médicos declaram que ele está louco. O major da polícia grita: nós protegemos a lei, levante-se, levante-se. Torcem seus braços por trás das costas e levam-no para um manicômio. É escrita Solzhenitsyn, né? Isso podia acontecer amanhã com qualquer um de nós, como aconteceu com Zoris Medvedev, um cientista, um homem com uma mente brilhante e um coração generoso. Por causa da diversidade de seus talentos, ele foi acusado de ser anormal, uma personalidade dividida. Sua sensibilidade à justiça, à estupidez é apresentada como má adaptação ao meio social. Aparentemente, ter pensamentos diferentes dos que são prescritos significa anormalidade. Pessoas bem ajustadas pensam igual, e não há meio de se fazer justiça. Mesmo os apelos de nossos maiores cientistas e escritores de nada serviram. Ele ainda continuou internado. É como falar com uma parede. Se fossem pelo menos o primeiro caso, mas esta maneira de resolver diferenças tem se tornado comum, sem mesmo uma tentativa de afirmar algum erro, quando fica vergonhoso demais declarar a verdadeira razão. Algumas das vítimas são conhecidas, outras permanecem obscuras. Psiquiatras servis, que quebram seu juramento de Hipócrates e descrevem a preocupação com problemas sociais como doenças mentais, podem declarar como sendo loucura o fato de um homem ser impetuoso demais, calmo demais, ou em virtude de um brilhantismo de seu talento ou da ausência de talento. Enfim, aí ele continua e termina com esta pedrada. É tempo de compreender que prender pessoas sadias em manicômios, porque elas têm opiniões próprias, é assassinato espiritual. Uma variante das câmaras de gás, e ainda mais cruel, os condenados sofrem tormentos mais horripilantes e prolongados. Como as câmaras de gás, esses crimes nunca serão esquecidos. E os envolvidos serão condenados para sempre, durante a vida e depois da morte, sem benefício de moratória. É muito ingênuo pensar que se pode viver confiando somente na força, desprezando continuamente os protestos da consciência. Alexander Solzhenitsyn, 15 de junho de 1970. Essa é a cartinha dele. E aí o que fica claro aqui? Os Zoris têm um super respeito, e o irmão também, pelos transtornos, pela patologia. Ele não está desacreditando da ciência em momento algum. Ele deixa isso bem claro aqui no livro o tempo todo. A questão é como distorcer e como a palavra de um médico tem poder de colocá-lo
num hospital preso, né? Atrás das grades, mas atrás das grades manicomiais. E esse rótulo, como tirar depois este rótulo? E aqui logo no começo você tem aquele imbróglio, porque aí queriam que, né, que ele levasse o filho, aí ele não leva o filho. Aí é para ele ir, aí ele fala que vai, aí chegam de repente, de sopetão na casa dele, a esposa tá lá de testemunha, os vizinhos também. Aí a conversa vai super boa, para quem, como eles já sabiam do regime que estava acontecendo, ele, claro que não tá gostando, mas ele não expõe isso, você vê calma. Só que se ele fica calmo demais, que aqui tem isso, se fica nervoso, daí tá nervoso, quer dizer, pô, a pessoa tá entrando na sua casa, tá te acusando de uma coisa que você não fez, e aí você tá calmo, então não tá normal, tá calmo, mas daí se você briga, daí não tá normal brigar, enfim, este inferno todo, e enganaram, até levarem ele e o irmão tomar as devidas providências. Tiveram mais gente de peso aqui, o Sakharov aqui, eu posso esquecer de falar isso, o Sakharov aqui foi peso pesado, ele era da... Então, essa questão de serem filiados também ao Partido Comunista ajudou um pouco, mas, por exemplo, o Sakharov, que ajudou no desenvolvimento da bomba de hidrogênio da União Soviética, teve um peso muito grande para que ele conseguisse... Quer ver, foi ele mesmo, Sakharov, que escreveu, Sakharov, em 6 de junho, uma semana antes do Solzhenitsyn. Enquanto isso, o Zori estava preso e o Roy correndo atrás de figuras de calibre para que acelerasse a soltura do irmão, porque ele não sabia o que estava se passando lá dentro. E aí aqui é relatado com bastante detalhe, é cirúrgico e não tem muito frufru, linguajar não. E aí o que acontece? O Sakharov escreve para o Brezhnev. E olha como é interessante o cabeçalho, isso aqui me chamou bastante atenção, ó. Ao Comitê Central do Partido da União Soviética, ao General Secretário do Comitê Central, camarada L.L. Brezhnev. Aí ele começa, meu caro Leonid Ilyich, que é o Brezhnev. E aí ele começa toda a carta, ó, estou profundamente abalado pela ação ilegal cometida pelas autoridades de saúde contra meu amigo Zoris Alexandrovich Medvedev, no dia 29 de maio. E aí vai a carta. Aí, só um trecho aqui, ó. A atitude tomada contra Zoris Medvedev tem despertado a mais profunda indignação na comunidade científica soviética e estrangeira. Não só como um ato ilegal em relação à pessoa de Medvedev, mas como uma ameaça em potencial à liberdade da ciência e à democracia soviética. Os hospitais psiquiátricos não podem ser usados como meio de repressão a pessoas indesejáveis. Eles devem ser usados apenas para um propósito, isto é, tratar de pessoas que estão realmente doentes, respeitando todos os seus direitos humanos. E assim vai, e aí ele assina, aí o caso começou a tomar proporções, aí exemplares, não deste livro, ele ainda não estava pronto, mas exemplares do que estava acontecendo, né, cópias do que o irmão já estava rabiscando, começou a circular em Samizdat, que é uma circulação ilegal. Você vai lá, né, você consegue uma grafiquinha, você tira algumas cópias e você distribui meio que de mão em mão para burlar a segurança. Teve aqui entrevista a KGB interrogou, né, entrevista, bondade minha, a KGB interrogou, teve esses interrogatórios, teve tudo, mas para burlar a censura, circulavam em Samizdat. E quando o livro conseguia ser publicado fora, chamava Tamizdat, com T no sentido, foi publicado lá. Então, assim, as pessoas lá fora já estão tendo acesso. A da briga com o Solzhenitsyn não cabe aqui, porque ele ajudou. O pessoal começou a ficar sem ter muita saída, porque, assim, plena Guerra Fria, por isso que eu bati nessa tecla. O mundo já, assim, né, mais ou menos... aquela coisa assim, as coisas começando a vir à tona, ainda não tinha a perestroika e a glasnost do Gorbachev, mas estava já arrumando já para isso, já estava tendo, enfim, estava nesse período em que tinha assim, uma abertura econômica, a perestroika, e a glasnost cultural, enfim, e aí que a gente ficou tendo acesso à literatura, enfim, as coisas conseguiram
sair e vir para o Ocidente, para a Europa e chegar até nós, aqui no Ocidente. E então, assim, pô, vai pegar muito mal. A gente está agora com essa política de abertura, né, corrida espacial, né, 69 tinha acabado de pousar o homem na Lua pelos Estados Unidos, com os Estados Unidos, e então, como que a gente faz para contornar essa situação, né, que para mim as autoridades não tinham essa noção dessa repercussão, então optam por libertá-lo, né, libertá-lo, e desde que ele não escrevesse nada, e ele ainda tinha mantido a palavra, tanto que o livro aqui começa com: eu teria mantido minha palavra de não escrever nada do que aconteceu dentro do hospital, dentro do manicômio, mas como romperam com a palavra, que daí já, que tudo que prometeram, que ele queria voltar a trabalhar na área, mas aí não dava um emprego para ele de jeito nenhum, enfim, ele conseguiu ir para a Inglaterra, nunca mais quis voltar para a Rússia, só para visitar o irmão e tal, mas aí na Inglaterra ele continuou o trabalho dele. Interessantíssimo, muitas coisas aqui, bastante detalhe que engrandece quem gosta dessa parte de estudar a Rússia, desde da Revolução Russa até o fim da União Soviética, enfim. Este livro tem muito a acrescentar. Não sei, como sempre, se essa minha resenha ficou à altura, sempre acho que não mesmo, porque é tão legal, sabe, quando você lê uma coisa dessa, a mente abre tanto, enfim. E aí eu separo coisas que eu acabo não lendo, vou falando outras, mas eu acho que eu já dei o tom o suficiente do que se tratou. O resto tem que ler mesmo para quem se interessar, não é uma leitura ruim de modo algum. Penso eu, é do tipo daquelas leituras fundamentais que agregam no alerta pra gente, que também faz com que entendamos um pouco melhor a questão do como ainda alguém diz ok para um regime tão nefasto como o comunismo, e de perto, assim, de duas pessoas que se amam, e gêmeos, tem um peso, né, tem uma conotação maior. Então ficou, né, uma questão de loucura, do depoimento libelo de um famoso cientista russo sobre o sistema comunista de perseguição e terror político. Poderia ser reeditado? Sempre eu vou deixar esse meu pedido, é claro, porque é uma pena esse tipo de coisa estar se perdendo, né? E assim, 1970 nem tá tanto tempo, tão longe assim, né? Se a gente for ver bem. Enfim, fica aqui, se você achar, se interessar, e comprar num sebo, comprar num virtual, é uma boa leitura, dá muita reflexão e dá muita bagagem para esse período da história também. Por hoje é isso, o cão virou um cão preguiça, então não vou nem me despedir, vou só falar boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.